Subdesenvolvimento. Basicamente, a gente pode dar exemplos de características dos países que hoje a gente pode chamar de subdesenvolvidos. Uma dependência econômica gigantesca sobre os países que a gente considera como desenvolvidos, indicadores socioeconômicos ruins, né? Bem desfavoráveis, uma balança comercial desfavorável. Balança comercial, no caso, vai ser aquela diferença entre a quantidade de produtos que eu vendo e a quantidade de produtos que eu compro. Se eu compro produtos é porque eu tenho uma necessidade de diversos outros produtos. E os produtos que eu vendo é justamente para colher dinheiro, né? Então eu tenho um superávit comercial quando eu vendo mais do que compro e um déficit comercial quando eu compro mais do que vendo. Então geralmente a balança comercial é um déficit constante para os países subdesenvolvidos, que acabam tendo que pedir dinheiro emprestado para instituições financeiras, como é o caso do FMI ou do Banco Mundial. O que vai gerar uma outra característica que vai ser a dívida externa para esses países. Mas qual é a origem desse subdesenvolvimento? Como é que funciona tudo isso? Talvez a gente tenha que a gente entende aí basicamente teve diversas aulas aí falando sobre o capitalismo, a origem do capitalismo, as fases do capitalismo comercial, industrial, financeiro. Bom, e quando a gente fala do início do capitalismo, a gente fala do período de colonização, do mercantilismo, da época das grandes navegações. As grandes navegações ocorrem, os países europeus encontram o continente americano, o novo mundo para eles. E a gente também tem a relação Europa-África ali e Europa-Ásia, que tem alguns poréns e já temos algumas situações de dominação. Bom, tanto a África quanto a América, principalmente, foram colônias europeias. Então, os territórios ali pertenciam a países europeus, como é o caso de Brasil. Então, a gente tem o que? Uma divisão que a gente vai chamar de metrópole, que é o país colonizador, e a colônia, que é o país colonizado. Por exemplo, Brasil e Portugal. Portugal é metrópole, Brasil é colônia. No caso do território onde hoje é os Estados Unidos, por exemplo, ali era colônia inglesa. Lógico que a gente teve dois tipos de colonização também que a gente costuma separar aqui na América, que é a colônia de exploração e a colônia de povoamento. Também tem colônia penal, como foi o caso da Austrália, que vai ser o novíssimo mundo. Mas vamos lá. Cada país vai ter um histórico para a gente poder entender o porquê que hoje eu posso chamar esse país de desenvolvido e outro de subdesenvolvido. As histórias são diferentes, mas tem algumas coisas que são em comum, como é o caso que eu disse para vocês. A maior parte dos países que hoje são considerados subdesenvolvidos foram colônia. Temos países, então, que são muito pobres porque foram durante muito tempo explorados pelos seus colonizadores. E depois que se tornaram independentes, a gente já tinha uma divisão internacional do trabalho já estruturada. A primeira divisão internacional do trabalho, que é a parcela que cada país possui dentro da economia mundial, já foi estruturada nessa época do capitalismo comercial enquanto colônia e enquanto metrópole, onde eu tenho a metrópole ela recebendo a matéria-prima, mandando produtos manufaturados e extraindo todas as riquezas da colônia. A colônia enviando então riquezas, enviando matéria-prima, enviando o ouro, prata, aquilo que era descoberto, que era o metalismo, que era o acúmulo dos metais para os países que eram metrópoles. Então, eu tenho aí, depois que esses países se tornam independentes, uma situação em que eu já tenho uma formação de troca e venda de produtos, onde eu já começo a ter também um desenvolvimento industrial. A gente tem a primeira revolução industrial na Inglaterra, que depois vai se espalhar para a Europa. Então a gente já tem aí uma diferença de desenvolvimento técnico entre os países. Lógico, outros fatores vão estar envolvidos nisso. Esses fatores são os históricos. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, além de ter sido colônia de exploração, eu também posso considerar outras características que tornaram o país subdesenvolvido durante muito mais tempo. As tentativas falhas, por exemplo, de trazer a indústria para cá. A primeira tentativa de trazer a indústria para cá não dá certo porque a gente tem uma mão de obra não qualificada e a maioria da galera era ainda a gente ainda tinha escravidão acontecendo no Brasil.
Então, a gente não tinha uma população consumidora, por exemplo. O escravo, o escravizado, ele não recebe salário para gastar. Então, o capitalismo ainda precisava se moldar de uma maneira diferente dentro do Brasil. E isso foi atrasando. Lógico, como eu disse, isso é uma característica do Brasil. Que essa primeira revolução, a industrialização no Brasil, no primeiro momento, não vai dar certo. E a gente também vai ter o pessoal das fazendas que não vão estar muito satisfeitos com aquilo. Depois a gente vai ter a pressão para o fim, para a abolição para o fim da escravatura. E a industrialização dando os primeiros passos no Brasil, quando justamente a gente tem o fim da escravatura, quando a gente tem uma infraestrutura que era montada para o escoamento do café para outros países no Brasil. Essa infraestrutura vai facilitar a vinda da indústria no Brasil. E também a migração europeia. A gente vai vir italiano para cá, para o Brasil, que vai ser uma mão de obra relativamente qualificada. E aí, no caso, a indústria do Brasil vai começar a se movimentar pela primeira vez. Então a gente tem aí umas características, e é lógico, isso demorou tempo. Enquanto isso, os outros países da Europa já estavam num boom industrial. Já estavam tendo os problemas sociais relativos à indústria. E a gente tem também, no caso, Estados Unidos foi colônia, por que não é ferrado que nem o Brasil e é o maior país do mundo? Lógico, fatores históricos também vão explicar isso. A própria história dos Estados Unidos guerreando contra a Inglaterra, Estados Unidos vencendo a Inglaterra, o Brasil não teve isso. Mas os países hispânicos tiveram isso daí de... Gente, tem vários outros, cada país, cada lugar vai ter vários fatores históricos que eu não tenho como explicar tudo no vídeo aqui pequeno. Mas a gente tem que entender isso, que são inúmeros fatores que vão apresentar os motivos pelo qual hoje existe alguns países que são subdesenvolvidos e outros países que não são, como é o caso dos Estados Unidos, que foram colônia. Até porque, lembra que eu falei com vocês logo no início, em relação a colônia de povoamento e colônia de exploração? O dos Estados Unidos era dividido em colônia de povoamento e colônia de exploração. E qual é a diferença de colônia de povoamento para colônia de exploração? Isso não é o total motivo pelo qual os Estados Unidos é e o Brasil não é. É o que os Estados Unidos é e a Argentina não é. Não é só isso, mas interfere. É um dos motivos pelo qual a gente vai estar falando, tem que falar e trabalhar. Não é o único, não, talvez não sei nem se é o maior, mas é um motivo importante. O norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos tiveram uma colonização diferente. Enquanto a colônia de povoamento era... As pessoas vinham morar, elas se estabeleciam em pequenas e médias propriedades policultoras, ou seja, plantavam uma enorme variedade de produtos, porque era para o seu próprio consumo. Eles iam consumir ali o que eles eram plantados naquele naquela pequena extensão fundiária que eles criaram, em minifúndios e tal. Então eles vão plantar uma enorme quantidade de alimentos para o próprio consumo e vender o excedente. E no caso, a gente tem essa mão de obra assalariada, pago para trabalhar na fazenda, familiar, e o que era produzido em sua maior parte era para o consumo, era para o mercado interno. Então são características díspares. Enquanto na colônia de exploração era o quê? A utilização da mão de obra escrava, principalmente, eram grandes propriedades, diferente lá das pequenas e médias propriedades, eram enormes propriedades monocultoras, ou seja, plantava-se um único tipo de gênero agrícola que não era para ficar no lugar, era para mandar para fora. Então plantações enormes de cana-de-açúcar, de café, de sei lá o que, era para mandar para fora. Eram enormes monoculturas para a exportação que utilizavam a mão de obra escrava. Isso tem a ver com o futuro. Como é que vai ser as coisas no futuro? Nos Estados Unidos a gente vai ter... O sul dos Estados Unidos vai ser colônia de exploração. A gente vai ter enormes fazendas de algodão, a gente vai ter monoculturas que vão utilizar a mão de obra escrava, o que mostra o que explica a existência da população negra nos Estados Unidos. Porque não foi todo o continente americano que utilizou a mão de obra escrava negra. A gente tem o Haiti, a gente tem o Brasil, a gente tem Jamaica, a gente tem Estados Unidos. Os outros países hispânicos, a gente tem uma quantidade de população vinda da África, afrodescendente, mínima, porque a principal mão de obra é a mão de obra escrava indígena. Tanto que nos países hispânicos a população mais pobre é a descendente de índios. Enquanto na América,
nos Estados Unidos e no Brasil, a gente tem a maior parte da população pobre sendo negra, porque essa população negra que é descendente direto dos escravizados. Que quando aqui no Brasil tiveram o fim da escravatura, a gente teve a lei de terras que impediu o negro de comprar terra, a gente tem o negro tendo que trabalhar para o próprio patrão que antes era o dono dele. Nos Estados Unidos, a gente ainda teve a população negra sendo é, dando um dinheiro e dando terra para eles após o fim da escravidão. Aqui no Brasil, quem ganhou respaldo foi o dono do escravo. O dono dos escravizados é que ganhou um dinheiro pela perca que ele estava tendo em relação aos escravizados não estarem mais trabalhando. Então, as percas que ele teve da fazenda foram indenizadas, enquanto nos Estados Unidos a gente teve a indenização do próprio negro. Porém, isso não vai dizer que vai ser a mil maravilhas da população negra lá nos Estados Unidos, não. Até porque a gente vai ter leis segregacionistas diretas ali nos Estados Unidos. Aqui no Brasil vai ser ruim também, porque a gente vai ter é, esse racismo velado, fingindo que o negro está livre, que tem todos os direitos iguais que os brancos. Enquanto nos Estados Unidos a gente teve lei mesmo, que cortava ali, dividia legal. Olha só, não pode, aqui é espaço para negro, aqui é espaço para branco, aqui é espaço para isso, que eram chamados principalmente das leis de Jim Crow. A gente pode falar melhor quando a gente estiver falando sobre Estados Unidos, onde são leis que foram nomeadas de Jim Crow, que são essas leis segregacionistas, porque a gente tinha no teatro, o negro não podia, né? Então a gente tinha no teatro um camarada que fazia um personagem que era o Jim Crow, que ele se pintava de negro e zombava, fazia os trejeitos que eles achavam que eram característicos da população negra norte-americana. Mas enfim, então temos esses diversos motivos para poder explicar o porquê que os países ricos são ricos e os pobres são pobres. Porque na divisão internacional do trabalho que vai sendo formada depois, os países industrializados eles continuam mandando os produtos que eles produzem para os países mais pobres e os países mais pobres continuam mandando a matéria-prima para os países desenvolvidos porque eles não têm industrialização para promover tecnologias a mais. Então eles são obrigados e ficam dependentes economicamente e tecnologicamente dos países desenvolvidos, mantendo-se pobres, porque a indústria deles não cresce. Porque olha só, para a minha indústria poder crescer, eu tenho que ter um incentivo da indústria. E a população comprando produtos que sejam produtos do Brasil, por exemplo. Então, eu tenho que ter aqui a galera, ao invés de estar comprando produto norte-americano, ao invés de comprar produto alemão, tá comprando produto brasileiro para poder dar dinheiro para a indústria brasileira poder se desenvolver. Porém, como que a indústria brasileira vai competir se a tecnologia dos países desenvolvidos produz um produto que é, pô, muito maior, muito melhor? A gente até produz o que a gente chama de protecionismo, leis que vão encarecer os produtos vindos de outros países em termos de impostos para o produto do outro país ficar mais caro e a gente tentar comprar o produto nacional. Só que lembrando, nosso produto é com uma tecnologia inferior. Aos pouquinhos, alguns países têm conseguido burlar esse subdesenvolvimento e entrar em um grau de industrialização. Não tanto quanto um Japão, um Estados Unidos, ou um país europeu qualquer desse da vida, uma Alemanha. Mas entrou naquilo que a gente vai chamar de emergente, onde os principais países emergentes vão ser os chamados BRICS, que é o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Vejam só, a Rússia está dentro desse grupo. Ela não está no grupo de países desenvolvidos, mesmo sendo herdeira da antiga União Soviética, que faliu ao final da Guerra Fria. Viu aí que vocês têm que ter o conteúdo todo anterior que a gente já trabalhou para poder entender tudo aquilo que a gente está conversando aqui agora. De Guerra Fria, capitalismo e tudo mais. É uma sequência de ideias para a gente poder estar formando aqui o conteúdo que a gente está querendo trabalhar e entender. Então, para mim poder entender o subdesenvolvimento, eu tenho diversos fatores históricos para explicar isso daí. Para explicar todas as características do subdesenvolvimento, da dependência econômica, da dependência industrial, tecnológica, da dívida externa, dos indicadores socioeconômicos baixos.
da falta de investimento. Porque olha só, os países que vão se tornando independentes vão ser novos na democracia. Vamos lá entender. A África, por exemplo, a maior parte dos países africanos se tornaram independentes apenas depois da Segunda Guerra Mundial. Então eles são países muito mais novos do que os outros. Com o entendimento dessa democracia e de toda a política e ideia de como um país deve ser vindo da Europa, eles ainda vão estar se estabilizando dentro de uma ideia política que não é deles. Então a gente vai ter altos índices de corrupção, a gente vai ter esse país engatinhando, a gente vai ter outros países mais ricos continuando a explorar esses países mais pobres, promovendo com que esses países mais pobres continuem pobres. A gente ainda vai ter diversas empresas britânicas, alemães, dentro da África, aproveitando-se de diversos fatores, mão de obra barata, o mercado consumidor maior não, né? Mas principalmente e os recursos naturais. Eu vou poder explorar à vontade ali, porque eu vou ter ainda, como eu disse, a política engatinhando na forma de legislação para o país. Então eu vou ter políticas que já existem, por exemplo, políticas ambientais, que proíbem a exploração dentro do país deles. Então o que eu faço? Coloco as minhas filiais nos países dos outros, minhas transnacionais em outros países, promovendo então a exploração naquele país onde as leis ambientais são fracas. Os Estados Unidos faz isso no México. Isso tudo faz com que os países mais pobres continuem mais pobres. Que os países pobres eles permaneçam na situação de pobreza ainda, com a exploração contínua dos países desenvolvidos. É muita coisa para ser falado. Por isso que a gente vai dividindo em poucos vídeos. Já está em 16 minutos, eu queria falar isso em menos. Mas aí a gente vai dando continuidade e vai se empolgando e vai embora. Mas deu para pegar o fio da meada e a ideia do que é o subdesenvolvimento e alguns dos porquês de esses países serem ainda subdesenvolvidos. A gente vai dar continuidade em outros vídeos, tá bom? Até a próxima.